Questão 97, prova rosa, Enem 2022. Em 2002, foi publicado um artigo científico que relacionava alterações na produção de hormônios sexuais de sapos machos. Primeira dica, vê que está tendo alteração na produção de hormônios sexuais de sapos machos expostos à atrazina, um herbicida com desenvolvimento anômalo de seus caracteres sexuais primários e secundários. Então, os machos estão sendo afetados pela atrazina. Esse é o que o artigo mostrou. Entre os animais sujeitos à contaminação, observaram-se casos de hermafroditismo e desmasculinização da laringe. Então, você tem sapos machos que estão se tornando hermafroditas, ou seja, está desenvolvendo uma genitália feminina, e uma desmasculinização da laringe, ou seja, o canto que é proveniente dos sapos machos, que acontece devido à laringe, está deixando de acontecer porque está havendo uma desmasculinização desse órgão. O estudo em questão comparou a concentração de hormônio específico no sangue de machos expostos ao agrotóxico com a de outros machos e fêmeas que não o foram expostos, no caso, né? Que são os controles. Os resultados podem ser vistos na figura. Então ele dava essa figura aqui, e aí os machos controle, veja que ele tem uma certa concentração desse hormônio misterioso, veja como a concentração é alta, lá em 4 nanogramas por ml, beleza? Os machos expostos à atrazina não tem essa mesma concentração, esse hormônio foi lá para baixo, e a falta desse hormônio tá causando o quê? Uma desmasculinização, ou seja, os machos estão deixando de apresentar caracteres masculinos. E as fêmeas controles, que não foram expostas à atrazina, ou seja, naturalmente, elas têm pouco desse hormônio se comparado com os machos que não foram expostos, ou seja, a quantidade que esses machos eles têm naturalmente. Então, ele pergunta então, com base nas informações do texto, qual é o hormônio cujas concentrações estão representadas na figura? Está bem óbvio, né? É o estrogênio? Não, não é estrogênio. Por quê? Porque macho controle, um macho natural, não tem essa quantidade de estrogênio. Nunca que um sapo macho, qualquer macho mamífero, vai ter mais estrogênio do que uma fêmea. Não é o estrogênio. É o feromônio? O feromônio basicamente serviria para os dois. Tanto fêmea quanto macho libera o feromônio, tá certo? Até as fêmeas tendem a liberar um pouco mais. Então, não é o feromônio, porque você tem uma diferença muito grande entre machos e fêmeas naturais. É a testosterona? Com certeza é a testosterona, tá bem óbvio, né? Porque machos têm muito mais testosterona, por exemplo, o homem, né, na espécie humana, o homem tem 20 vezes mais testosterona do que a mulher. E a testosterona foi embora, por causa da atrazina. Foi a somatotrofina, o que é isso? É o hormônio do crescimento. Por que afetaria só machos e não fêmeas? Tenderia, se fosse a somatotrofina, seria para os dois, né? E se fosse a somatotrofina, o resultado não seria machos se tornando fêmeas, e sim os machos não conseguindo mais crescer, por causa da falta do hormônio de crescimento, basicamente. Foi o hormônio folículo estimulante? Não, também. Na verdade, as fêmeas têm muito mais o hormônio folículo estimulante. Os machos também possuem, tá certo? Na fêmea, o hormônio folículo estimulante, o FSH, ele tem uma função de amadurecer, de estimular os ovários, tá certo? Basicamente, junto com o LH, o luteinizante, enquanto que para os machos, basicamente, ele vai ajudar na produção de espermatozoides. Beleza? Mas vocês viram que só afetou o macho e estava causando desmasculinização. Então é muito óbvio que se o macho deixa de produzir testosterona, ele passa por um processo de desmasculinização. Então é letra C. Beleza? Deixa seu like aí e se inscreve no canal se for possível para dar aquela força. Valeu!